é naturalmente puxar um pouco a sardinha aqui pro meu lado, mas é de verdade o que eu faço lá na física. Pode ir lá ver que eu gosto de fundo de CRA e de CRI. Por quê? Porque acho que primeiro aproveita-se da isenção, que a gente está falando que está mais escassa, que está mais difícil conseguir, então o gestor naturalmente tem um acesso maior que os investidores pessoa física. Então, se você escolher um bom gestor, um gestor que, né, tanto na parte de gestão mesmo, quanto na parte de originação, hoje você tem acesso a talvez ativos que, né, que hoje são mais escassos. E eles são ativos, de modo geral, de renda fixa dentro, né? CRAs e CRIs são geralmente indexados a IPCA ou CDI. Claro que hoje está mais gostoso carregar CDI do que IPCA, mas essa coisa geralmente daqui a pouco muda, né? Depois já subiu os juros, a inflação. Então, assim, começa a cair juros. Então, assim, naturalmente eu gosto dessa classe de fundos de papel. Porém, hoje, no momento, assim, para dar a opinião final, assim, eu gosto mais dos fundos de CRI. Porque, assim, os de CRI, eles têm contratos mais longos, tendem a ter uma resiliência melhor, uma garantia geralmente melhor, porque ele está falando geralmente de um imóvel. Para vocês terem uma ideia, na carteira do nosso fundo de CRI, somente o CRI não tem garantia real. E quando eu falo garantia real, é um imóvel, é um terreno, é um recebível performado. Então, assim, e esse que não tem aval de uma empresa AAA. Então, para vocês verem assim, a qualidade, então você não pode olhar só a remuneração, que é alta. Os fundos estão pagando. Mas, assim, quando você olha a qualidade dessas carteiras, é muito grande. O fundo de CRA, eu não estou dizendo que é ruim. O nosso fundo tem a carteira 100% pagando, não tem nada inadimplente, que também está difícil, aí o mercado tem tomado umas bombas no agro. Mas o agro, naturalmente, ele está vivendo um momento mais difícil. E, de novo, o agro é muito ruim também você generalizar, né? Tem coisas indo super bem no agro. Só tô falando, quando você olha a foto total, o agro tá mais complicado. O gestor tá tendo alguns probleminhas. Então, se eu gosto do fundo de CRA, acho que ele tá bem alocado. As empresas que a gente alocou estão saudáveis também. Mas como classe, hoje eu gosto dos fundos de papel, de CRI. Porque eu acho que eles vão, principalmente aqueles que têm um pouco de CDI ou totalidade de CDI na carteira, o dividend yield vai subir nesse cenário de alta. E mesmo aqueles que têm mais IPCA podem sofrer um pouquinho agora, mas, né, o gestor continuar originando nessas taxas que a gente está vivendo aqui, para frente o carrego vai ser bom. Então, assim, eu puxando a sardinha, assim, mas sendo sincero, eu gosto desses fundos de papel. O yield deles está rodando mais ou menos em quanto? É que depende muito se ele carrega CDI, IPCA, o mix dos dois. Mas assim, hoje, se dá para você colocar a classe de fundo de papel pagando 12%, 13%, isento, né? Isento. Aí você tem que comparar com o ativo. E o fundo de CRA? O fundo de CRA paga um pouquinho mais. As carteiras são naturalmente mais arriscadas. O CRA, assim, porque quando a gente fala de... É ruim você falar que o negócio é arriscado, né? É sempre uma relação de risco-retorno. Desde que você seja bem remunerado pelo risco, não tem problema nenhum você comprar algo arriscado. Né? Assim, só separando. Mas, naturalmente, quando você olha o carrego médio dos fundos de CRI, o carrego médio dos fundos de CRA, os fundos de CRA pagam um pouco mais. Talvez por eles terem esse risco todo maior. E aí mais para 14%. 14%. E qual é o nome, o ticker dos fundos? O de CRI nosso é o PLCR11, o nosso de CRA é o PLCA11 e o FOF, né, que é o FOF, para quem não sabe, é um fundo de fundos que compra um monte de fundo imobiliário. Hoje mais de 40 a gente tem na carteira. E nossa meta é tentar performar melhor que o IFIX. E a gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo. Para exemplificar um pouquinho do que a gente está falando aqui, quase 50% da carteira do nosso fundo de fundos está em CRI, em fundos de CRI. Né? Desculpa, não em CRI direto, em fundos de CRI. Então acho que pelo menos o discurso está alinhado aí com a prática. Legal. Esse é um ponto interessante também que reforça de novo a questão da gestão ativa, né? Muitas vezes a pessoa física também, quando vê um CRI que paga uns 12% incentivado, uau, que retorno, e acaba nem olhando que a garantia não existe ou é muito frívola para ser realmente uma garantia de verdade, né? Essa é a nossa maior preocupação quando a gente olha um ativo. Assim, quando você está falando de um fundo muito conservador, que nem o Nishio falou, a gente falou do fundo D+1, né? O nosso high grade. Esse fundo eu não estou preocupado com garantia, porque eu não posso nem me dar o luxo daquele fundo de eu exercer a garantia. Então eu estou falando de que empresa. Pra vocês terem uma ideia, 93% da carteira do nosso fundo D1 é AAA. Então ali não é feito para dar problema, ali não é para dar problema. O fundo fechado, o fundo de CRA e de CRI, você não tem prazo de resgate. Então permite ao gestor alocar em um ativo que, claro que ele não quer que dê problema, isso é óbvio.